Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. Hoje vamos mostrar os caminhos da comunicação quando o assunto é SUS. Você vai conhecer uma iniciativa simples que salvou inúmeras vidas de uma chuva de verão. Vamos falar de união estável homoafetiva. E para finalizar, vamos a Salvador, ao primeiro centro de parto natural oferecido pelo SUS. A partir de agora, a saúde está em foco. Qual o SUS que você vê nos jornais e canais de televisão? Você vai ver agora alguns exemplos de como a comunicação fala do Sistema Único de Saúde. Fila nas emergências, falta de leitos e de medicamentos, despreparo dos profissionais de saúde. Notícias que estampam as capas dos jornais e atraem a atenção dos leitores. Você noticiar que o SUS vai bem não é notícia. Do ponto de vista da lógica midiática, não é notícia. Agora, se o sujeito morreu na fila, interessa a todo mundo. De fato, há uma série de reportagens que mostram um SUS deficiente, mas eu não acho que essas reportagens elas sejam inverídicas. A jornalista Tatiana Klebica trabalhou na editoria de saúde do Globo Online. A aluna do curso de especialização em comunicação em saúde do ICICT, da Fundação Oswaldo Cruz, considera que as críticas da imprensa têm um papel fiscalizador, que pode servir para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O fato de o jornal denunciar o mau funcionamento de uma unidade de saúde não significa que ele está contra o SUS, ao contrário. O jornal, o que eu acho é que os profissionais de saúde, sobretudo os defensores do SUS, têm que se apropriar desse espaço de uma maneira mais inteligente. São poucos os veículos de comunicação que conseguem fazer uma reflexão ampla sobre a saúde pública do país. Alguns deles são iniciativas de organizações públicas que fazem da comunicação uma ferramenta para garantir ao cidadão o direito à saúde universal previsto na Constituição. A revista Hades, editada pela Fundação Oswaldo Cruz, trabalha em defesa da efetivação do SUS desde 2002. As edições da revista são distribuídas gratuitamente para 79 mil assinantes, em todos os municípios do Brasil. As matérias, elas buscam contemplar o que a gente chama de visão ampliada de saúde, né? Você não fala da saúde apenas como contrário de doença. Você vai falar de meio ambiente, vai falar de condições de vida, de condições de moradia, dos chamados determinantes sociais da saúde. Para o superintendente do Canal Saúde, emissora de TV que funciona na Fiocruz, a melhor vacina é a informação. Quando nós concluímos a 14ª Conferência Nacional de Saúde, o que aconteceu? Aconteceu que dali sai uma série, entende, de recomendações e de orientações para a política de saúde no país. Nem toda a mídia esteve atenta à 14ª Conferência e também não esteve atenta aos resultados da 14ª. No entretanto, os resultados passaram a ser, e são, até hoje, objeto de pauta, entende, do Canal Saúde. Arlindo Fábio ressalta que, apesar do Canal Saúde funcionar dentro de uma instituição pública, a emissora de televisão é um espaço de comunicação a serviço da sociedade brasileira e que a imparcialidade na hora de veicular a informação é a melhor maneira de contribuir com a consolidação do SUS. O contraditório é obrigatório dentro do Canal Saúde, ele tem que estar presente. Por isso, se você vê não só as pautas que são de interesse, entende, por exemplo, do Estado brasileiro, mas que são de interesse da sociedade brasileira, você vai ver que na composição, por exemplo, dos convidados dos nossos programas, você terá sempre, obrigatoriamente, alguém que representa o conjunto de usuários. Não é qualquer comunicação que dá conta dos objetivos do SUS. É isso que a gente tem insistido. Nosso trabalho no SUS não é com cliente, é com cidadão. Em 2011, um pequeno município da região serrana do Rio de Janeiro foi devastado pelas chuvas de verão. Uma iniciativa simples garantiu que nenhuma vida se perdesse. Município de Areal, região serrana do Rio, 12 de janeiro de 2011. A Prefeitura Municipal de Areal informa. Solicitamos que os moradores às margens destes rios fiquem de alerta máximo e se retirem para um lugar seguro, pois o leito estará subindo nos próximos minutos. Numa manhã ensolarada, foi esse som que despertou a cidade. O alerta se antecipava às águas que desciam pelos rios,
vindas das cidades mais acima na Serra, e foi prontamente atendido pela população de pouco mais de 11 mil moradores. Quando começou a chover nos municípios vizinhos, o prefeito de Areal recebeu a informação de que a água da chuva descia a serra, causando estragos. O prefeito decidiu então colocar o carro de som para circular pela cidade com um alerta que deu 2 horas de chance para que a população saísse das áreas de risco. Muitas pessoas nós tivemos tempo de tirar as suas coisas ainda de dentro de casa, seus pertences, porque nesse momento nós colocamos o aviso, mas também mandamos toda uma estrutura para esses bairros, né? Com carro, ônibus, caminhão, e com isso a gente conseguiu tirar muitos pertences de alguns moradores. Foi assim que, passada a enxurrada, todos os moradores de Areal puderam constatar o que parecia impossível. As águas arrasaram a cidade, mas nenhuma vida se perdeu. Numa cidade pequena, parece mais fácil aplicar ideias simples, mas nem por isso esse tipo de alerta deixa de ser uma iniciativa importante em cidades maiores. No Rio de Janeiro, foram instaladas sirenes em 20 comunidades. Do Centro de Operações da Prefeitura, equipado com tecnologia avançada para monitorar as condições do clima, foram enviadas mensagens para celulares de moradores e acionadas as sirenes. O primeiro alarme foi dado para as chuvas que voltaram a castigar a cidade no final de abril. A bicicleta está andando e nós estamos trocando a corrente. Para o próximo verão, um dos produtos que esse centro vai dispor é de um programa meteorológico de alta resolução. Para esse centro estar podendo dar à população uma previsão meteorológica com 48 horas de antecedência e com 80% de acerto. No Morro do Borel, o radialista Miramar Castilho foi um dos moradores cadastrados para receber no celular a mensagem de texto e reforçar o aviso para que os moradores se retirem das áreas de risco. Então eu usei o alto-falante para poder alertar as pessoas para saírem da área de risco, procurarem um lugar seguro. E logo depois, quando começou a chuva, começou a tocar a sirene. E acho também que tinha que acabar com a área de risco de verdade, né? A área de risco na comunidade, por quê? Porque tem lugares onde não deviam ter casas, por que tem? Por que não existe uma política de habitação que tira essas pessoas definitivamente das áreas de risco? Pelo direito de estar ao lado de quem se gosta. O Código Civil brasileiro se adapta lentamente às reivindicações sociais e à diversidade. GLS, GLBT, LGBT, GLBTS e a sigla que abrevia o nome do movimento pela inclusão de toda forma de sexualidade não para de crescer. Aos gays, lésbicas e simpatizantes de tempos atrás se juntaram os travestis, os transexuais, os bissexuais e, por que não, os heterossexuais. Não necessariamente nessa ordem como manda a boa e inclusiva democracia. Desde 1969 é festejado o Dia Internacional do Orgulho Gay, parte de um movimento que já ocupou seu espaço nas ruas, ainda que sob a resistência e a intolerância de alguns. Mas nem só em um dia colorido do ano se concentra o desejo de se conquistar a igualdade, o direito de ser diferente do que determinam as normas de uma velha sociedade cada vez mais encontra seu espaço sob a tutela da lei. 5 de maio de 2011 entrou para a história da luta pelos direitos civis dos homossexuais. Foi quando o Supremo Tribunal Federal concluiu que a união estável entre pessoas do mesmo sexo não fere a Constituição. Com a decisão, o Supremo abriu espaço para que casais homoafetivos tenham acesso aos mesmos direitos de um casamento. É uma conquista, assim, fantástica, porque são inúmeros direitos antes, né, que você precisava do juízo de valor do juiz para ele entender ou não o seu relacionamento como uma união válida, uma entidade familiar. E com isto tudo, todos os ganhos que se tiver em relação à união estável, terá em relação à união estável de pessoas do mesmo sexo. Tabeliando o primeiro cartório a oficializar a união estável de um casal homoafetivo no Rio de Janeiro, Ediane Frota observa que, ao formalizar a relação, os casais procuram mais do que um documento oficial. Eles vêm buscar quase que um aval da sociedade brasileira, apesar de que muitos gostariam de poder formalizar a união civil, o casamento mesmo. Que é mostrar o sentimento que um tem pelo outro sem nenhum tipo de barreira. As pessoas são pessoas, o amor é o amor, ele acontece com homem, com mulher, com
com gay, com travesti, se elas se amam e desejam estar juntas, elas têm que viver isso. Nas 2 últimas décadas, o Congresso Nacional já produziu mais de 20 projetos de lei em defesa dos homossexuais, todos barrados pela lentidão das votações. Um desses projetos, a PL 122, tem o objetivo de criminalizar a homofobia. Para a advogada Raquel Castro, com a decisão do Supremo, o projeto voltou ao centro das discussões. Quando você tem uma decisão como essa do Supremo, que é genuinamente inclusiva, o que o Supremo está fazendo? Ele está dizendo, está dando um basta na intolerância. O Supremo vem e, por unanimidade, declara, né, que não vê diferença entre as uniões entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexo diferente, né? No fundo, ele inclui essa população no corpo político da nação. Em Salvador, na Bahia, o primeiro centro de parto normal do Brasil. Um incentivo ao parto natural oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Salvador foi a primeira cidade do país a receber um centro de parto normal, financiado pela Rede Cegonha. O Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira foi construído dentro da Mansão do Caminho, centro espírita que fica no bairro Pau de Lima. O Ministério da Saúde e o Governo Estadual da Bahia investiram cerca de R$ 1.600.000 em equipamentos e treinamento de pessoal. Recurso que será repassado anualmente para financiar o funcionamento do Centro de Parto Normal. É bem estratégico os centros de parto dentro do Rede Cegonha, diante dessa proposta de você estar assistindo ao maior número de pessoas, ao maior número de parturientes, com tecnologia, com aquilo que é necessário do ponto de vista assistencial, com os exames que são necessários fazer no pré-natal, mas fundamentalmente a assistência realizada com humanização. Isso é fundamental. A instituição está preparada para realizar 120 partos normais por mês. As gestantes são encaminhadas pelo posto de saúde, que funciona dentro da Mansão do Caminho. Atualmente, 400 mulheres estão fazendo pré-natal na unidade de saúde. A gente se sente segura fazendo pré-natal em um lugar onde a gente é bem atendido, onde está indo tudo bem, onde sabe que tem uma casa de parto, onde vai ter o bebê. A gente oferece um parto com acolhimento dentro das práticas de humanização. Certo? Então, é o envolvimento da família no parto, é a presença do pai na sala de parto, é o fortalecimento do vínculo familiar. A equipe de profissionais é multidisciplinar. Médicos, enfermeiros, nutricionistas e técnicos dividem os cuidados oferecidos às grávidas e aos bebês. Não é mais centrado na figura do profissional médico. Acho que isso é uma mudança de paradigma que a gente, enquanto Estado da Bahia, está assumindo mesmo como discurso e como ação, né? Que de fato a gente quer valorizar o trabalho da equipe. É uma equipe de saúde qualificada que vai estar dando conta mesmo da atenção àquela gestante num momento muito precioso da vida, que é o momento do parto. Mas as grávidas que por questões de saúde não puderem ter o bebê por parto normal, serão encaminhadas para a maternidade mais próxima ao posto de saúde onde ela fez o pré-natal. Você pode ter uma maternidade de referência e alguns centros de partos normais em regiões próximas e onde você pode ter parto normal, onde você pode fazer assistência básica, assistência de baixo risco e deixar os leitos de maternidade justamente para aquelas mamães que são caracterizadas como médio risco ou alto risco e que requerem obrigatoriamente uma assistência em maternidade. E depois do parto, o bebê tem atendimento garantido no posto de saúde até os 2 primeiros anos de vida. Eu tô feliz, né? De ter tido ela aqui. E agora para casa, já com a outra consulta já remarcada para voltar. O Brasil tem hoje 25 centros de parto normal. Todos eles serão financiados pelo Ministério da Saúde, após formulação do Plano de Ação da Rede Cegonha Regional. Também um ponto inovador aí para a gente retomar talvez alguns equívocos que aconteceram no desenvolvimento do sistema de saúde, que foi o crescente processo de medicalização, né, de incorporação de tecnologias duras, hospitalárias, né, em algo que não necessita disso tudo, né, em algo que muitas vezes é o toque, é o cuidado, é a palavra, a forma como se relaciona com essa gestante. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!